Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Especialista e hoje nós vamos conversar com a Cristiane Senhorinho, ela que criou, fundadora do Panorama Business. Bom, enquanto vocês vão entrando, vou convidar. Oi, gente, Renan entrando, Ipanema, tudo bem? Bom, eu vou até convidar vocês para participarem da live e também clicarem nesse aviãozinho aí embaixo para convidar o pessoal para participar. Vou chamar a Cris agora para participar com a gente. Vou clicando aqui no aviãozinho e convidando o pessoal para participar. É isso aí. Hoje o assunto vai ser muito legal. A gente vai falar sobre prospecção de venda. Oi, Cris! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia? Tudo Prazer em te ótimo. receber e prazer em te conhecer. Ai, prazer te conhecer. Obrigada pelo convite. Eu fiquei assim muito feliz com o convite do pessoal aí da Take. Tenho bastante carinho. A gente tem uma simpatia aí com o formato de trabalho de vocês. A gente se identifica, né? Então, quero agradecer mesmo. Está sendo bacana a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem aqui dentro de casa, que é a parte de vendas. Legal, Cris. Bom, os meninos falaram muito bem de você, sempre falaram, Cris, a Cris, a Cris, a Cris. Aí, até que enfim você está aqui com a gente. É sempre bom também ter uma figura feminina para falar, né? E hoje o assunto... Sim, sempre. E hoje o assunto é muito legal. Então, Cris, antes da gente começar, eu sempre peço para os convidados para clicarem no aviãozinho aí embaixo para a gente convidar a galera para ir entrando na live. Pode ser? Pode sim. Eu vou fazer isso agora. Beleza. Tá bom. Vou convidar o pessoal a participar aqui com a gente. Sim. Ó, mandei um monte. Foi. Nossa, isso facilita muito, né? Facilita super. Olha lá, o Beto tá entrando. Boa noite, meninas. Boa noite. Bora prospectar. Beto. Danilo, a Su também. Legal. Bom, hoje eu estou de espacinho novo aqui. Tava fazendo os testes. Comprei uma mesa nova, né, para poder fazer as lives. E agora eu tô com uma luz aqui. Ai, que bacana ter. Você que fala com a gente aí, é bacana ter um espacinho especial para receber todo mundo. Sim. Vamos lá, então? Vamos lá. Beleza. Bom, Cris, seja bem-vinda novamente ao nosso espaço. É muito importante tê-la aqui. Nós temos diversos espectadores que sempre esperam pela live. Na semana passada nós não tivemos live. E muita gente mandou mensagem, falou, cadê a Ana na live? Eu falei, calma, gente, a gente tá fazendo a agenda desse mês e do mês seguinte. Calma. E então, acho que o assunto hoje é muito importante. Para mim também, porque cada live que eu venho apresentar, que eu venho aqui mediar, eu aprendo coisas diferentes. Então, quero te dar as boas-vindas, Cris. Obrigada. E eu gosto muito, eu acompanho as lives de vocês, eu assisti a última, estava presente acompanhando vocês falando aí um pouquinho de imóveis da região, foi bem bacana. Sim, foi com o Mábio. Bom, Cris, vamos começar a falar da Panorama Business, né? Vamos. Primeiro, do que se trata a Panorama Business? Me conta um pouquinho, vamos dar uma ênfase nessa história, né? Vamos. E você me contando essa história, quando é que você começou, quando é que você fundou a Panorama Business? Aí eu vou te perguntar como é que é realizada essa prospecção. Mas antes, me fala sobre a Panorama, por favor. Bacana. Então, a Panorama é uma empresa super jovem, né? Nós abrimos durante a pandemia. A ideia de negócio ela surgiu no ano passado. A gente está ativo aí desde janeiro, né? A gente está, graças a Deus, com os nossos clientes já fiéis, trabalhando com a gente, desenvolvendo muito cliente. Falando um pouquinho da história do negócio, né? Primeiro porque é o nome Panorama, né? O nome Panorama significa uma visão ampla. Então, a ideia de colocar o nome Panorama foi para retratar a visão que nós temos de mercado, de vendas, né? Essa visão que a gente tem da prospecção, de como trazer novos clientes. Por que a gente montou aqui a Panorama, tá? Eu atuo na área comercial, na área de vendas, propriamente dito, há 14 anos.
E aí passei por todas as escadinhas, acho que alguém que inicia na área de vendas, né? Então, eu passei de atendente de telefone, depois vendedora, supervisora de vendas, gerentes, e aí gerente em empresas diferentes, né? E aí existe, acaba que eu posso chamar de espírito empreendedor, acaba que vai assumindo em você, porque cuidar de gente, né, que é o processo de você gerenciar, acaba te dando uma noção de como gerir algumas pontas do negócio, né? E aí foi nesse momento que surgiu aí a Panorama, foi essa vontade de fazer alguma coisa própria, que tivesse a minha identidade, que casasse com a minha experiência, né? Que é totalmente aí da área comercial, que eu acredito que um negócio só flui quando você tem domínio sobre aquele assunto. E aí foi aí que surgiu a Panorama. Então, nós somos jovens de vida, de empresa, mas extremamente experientes e competentes assim no exercício da função. Sim, Cris, é bom você citar isso, porque ontem eu estava fazendo uma matéria referente ao novo comportamento das pessoas no digital. E o Beto foi uma das pessoas que eu entrevistei. E ele até me fez refletir bastante, porque nós temos muitos novos empreendedores nesse Sim. momento, né? A pandemia teve um lado muito positivo em relação a isso, ao aumento de vendas. E a gente teve um salto muito grande desse aumento de vendas. Mas vamos falar sobre essa prospecção de vendas. Como é que ela se adaptou à pandemia? Isso afetou a entrega de resultados ou pelo contrário? Como é que foi o cenário de vocês da Panorama, pegando essa experiência? Tá, eu sei que você perguntou do cenário da Panorama, eu vou voltar um pouquinho antes, porque quando iniciou Claro. a pandemia, eu não estava na Panorama, que foi no início da pandemia, eu acho bacana falar sobre isso. Quando a pandemia iniciou, primeira coisa, acho que para todo o mercado, e aí independente da área, a gente ficou assustadíssimo, porque a gente não sabia como que o mercado, na verdade, ia refletir, né? Todo mundo em todas as áreas. Falando de vendas, a gente ficou perdido. Como é que eu vou falar com o cliente se está todo mundo em casa, né? Como que eu vou chegar até o cliente, a pessoa que visitava, né? Não pode mais visitar, acabou a visita, cessou a visita, não tem essa opção. E aí o pessoal ainda estava nessa vibe de, será que vai ter um telefone em casa? O pessoal colocando o computador ainda em casa. Então, houve esses primeiros 2 ou 3 meses de adaptação. Passado esse período, as empresas ou se adaptaram ou elas acabam sumindo, né? Então, todo mundo se adaptou. Eu consigo dizer que a maioria das empresas, principalmente as que a gente trata hoje, se adaptou. E no cenário da Panorama, que trabalha exclusivamente com a prospecção, a gente teve algumas mudanças. Então, antes o que a gente atuava muito, o que se atuava no mercado de prospecção muito ativo no telefone, hoje o telefone é uma das ferramentas de trabalho, não é a ferramenta exclusiva. Só esclarecendo para quem está assistindo, a Panorama é uma empresa de prospecção ativa. Esse é dos cores aqui da empresa, o coração aqui da empresa. Então, a gente faz prospecção ativa, captando o cliente para outras empresas. Então, antigamente, uma empresa de prospecção, talvez na mesma linha que a gente, faria um contato muito mais via telefone ou na visita. Tirando a visita da variável e pensando que talvez você tinha só o telefone, a gente precisou se adaptar. Então, quais são as ferramentas que a gente utiliza hoje para a gente ter qualidade numa prospecção? A gente utiliza o telefone quando é possível. A gente consegue ter acesso ao cliente hoje mais pelo WhatsApp, né? Essa comunicação ficou um pouco mais aberta para as empresas. E-mail, muitos e-mails, né? A gente utiliza muitos e-mails. Reuniões online, eu acho que todo mundo tá acompanhando aí, né? Acho que a gente até vê memes na internet do quanto reunião online que a gente acaba fazendo hoje em dia, né? Então, a reunião virou uma coisa do nosso dia a dia, né? E o LinkedIn, para quem atua no B2B, como é o caso da Panorama, é uma coisa que a gente utiliza todos os dias para pesquisar qual é o nome do cliente, para pesquisar a função do cliente, para ver se ele é a pessoa que a gente está buscando. Tem alguém que está perguntando aqui. Sim, é o pessoal da Ipanema. Eu vou falar o que é prospecção ativa, tá? Então, primeiro, o que é prospecção? Prospecção é você ir em busca do cliente, captar o cliente para ele virar um cliente seu.
Então, vou dar um exemplo, se eu fizesse uma ligação para o cliente. Prospectar um cliente é ligar para essa empresa, apresentar o meu serviço e, de repente, agendar com essa empresa um bate-papo para ele conhecer aquilo que eu tenho no meu portfólio para vender para ele. Então, a prospecção ativa é quando o cliente não chega até mim, mas eu vou atrás dele. Isso é a prospecção ativa. E aí, as ferramentas para fazer essa prospecção: telefone, LinkedIn, e-mail e as plataformas hoje de reuniões online, que é onde o cliente dá essa abertura para a gente conseguir fazer um bate-papo que antes a gente falava, vou na visita, vou aí para te apresentar. Hoje em dia a gente diminuiu muito a visita, a gente consegue fazer essa reunião, ter uma qualidade muito bacana, e eu acho que a aceitação do lado do cliente, sabe, que antes era um pouco resistente com a tecnologia, isso mudou completamente, porque a tecnologia virou a primeira opção, né? E aí o presencial, ele diminui um pouco. Eu não acredito que o presencial vai sumir, tá? Não acho que não vai existir mais visita presencial, o pessoal não vai atender mais o telefone. Eu acho que, acabando a pandemia, que a gente ainda não sabe quando vai acabar, talvez haja um segundo ajuste aí nesse mercado e nesse processo. Mas hoje a gente tem todas essas possibilidades. Então, dá para fazer prospecção, dá para a gente chegar ao cliente, né? Tem vários caminhos. E eu enxergo que as empresas têm apostado nisso, porque assim, a gente tem que avançar. A gente não pode, diante de uma pandemia, paralisar enquanto empresa, enquanto negócio, né? A gente precisa continuar trazendo clientes para dentro de casa. Cris, por experiência própria sua, você me diz dessa importância do digital, né? Para a gente manter essa relação com o cliente. Mas muitas vezes, além dessa relação digital, o cliente, ele gosta de, vamos assim dizer, uma relação mais próxima, né? Eu acho que isso é necessário nas empresas. E esse face-to-face que a gente fala, esse encontro face a face, eu pessoalmente até prefiro, porque olhando no olho a gente sabe o que a pessoa está falando, não tem múltipla interpretação, como acontece no WhatsApp, no LinkedIn, enfim. Como é que é isso na prática para vocês? Assim, qual que é a diferença dessa relação pessoal com a relação digital? Isso não prejudicou um pouco ou não? Eu acho que, assim, faz diferença estar na frente da pessoa. É igual o nosso bate-papo aqui. Se a gente estivesse junto aqui, sentado na mesa, né? Seria diferente, né? Talvez teria até uma cerveja aqui com a gente para a gente conversar. Então, seria um pouquinho diferente. Mas, o que eu enxergo? Eu tenho expectativa de verdade que a gente, passando a fase da pandemia, ou estando a maior parte das pessoas vacinadas, que a gente tenha um pouco mais desse acesso. Ainda vou ser sincera com você que existem clientes que preferem o presencial. E assim, a gente aqui não fala não, a gente toma os devidos cuidados para ir até o cliente. Quando é o cliente do nosso cliente, a gente também dá todas as recomendações, né? Mas o que eu acho importante é a gente estar aberto para todas as possibilidades, né? Dá para ser no virtual? Vamos no virtual, porque o negócio precisa continuar. A gente tem essa consciência de que a gente está desenvolvendo um trabalho, né? E eu acho bacana do lado do cliente ele ter essa empatia com o momento, né? Mas sem esquecer que passou a pandemia, vamos lá apertar a mão do cliente, conhecer o espaço. Bacana a pessoa conhecer a sua empresa, você conhecer a empresa dele, você tratar de resultados ali na face a face. Isso é diferente. Não posso falar que não, né? Mas eu acho que está todo mundo aceitando melhor o fato de ter que fazer online, tá? Eu repito que eu não acredito que o online vai permanecer sendo a maioria a longo prazo. Eu acho que tudo isso passando, a gente vai estar com sede de ver as pessoas, né? Porque a gente já está assim, né? Tem tanta gente que a gente não vê há um ano e tanto, né? E eu acho que passando aí a pandemia, a gente vai querer mais ver as pessoas, querer rever o cliente que a gente fechou o contrato, às vezes, fechou o contrato com o cliente em março do ano passado, tá na pandemia, já passou um ano, você não viu o cliente face a face ainda, às vezes, né? Então, a gente vai querer fazer esse processo de estar ali presencialmente, no meu ponto de vista. Olha, esses dias eu tava gravando um vídeo para Tate, era sobre o WhatsApp Pay, não sei se é a nova ferramenta de pagamento pelo WhatsApp, e hoje eu refleti. Então, faz quase um ano que eu tô na Tate, né?
em questão de 2 anos, Cris, nós não tínhamos nem o costume de usar Reels. Então, as plataformas, elas estão sendo mais humanizadas e cada vez mais a gente consegue ter um contato mais direto com as pessoas. O vídeo, principalmente, é algo que a gente até fez um artigo, a Carol fez um artigo sobre isso, que é a nossa redatora, sobre o recorde das pessoas assistirem muito mais vídeos durante a pandemia. Então, aí que eu te pergunto, você falou que as mídias sociais são fundamentais para esse processo de relacionamento. Mas, Cris, e o WhatsApp? Já é uma ferramenta direta de vendas para as empresas? Não, direta, necessária. A gente não vive mais sem o WhatsApp, não tem como. É uma forma de comunicação com o cliente, é uma forma de aproximação com o cliente. A questão tem cliente que prefere mandar mais coisa escrita, mas tem cliente que adora falar com você por áudio. Eu acho que dá, inclusive, essa sensação que ele tem uma liberdade de conversa com você. Que ele não precisa passar no telefone, esperar você atender e tudo mais. O nosso acesso ao cliente via WhatsApp também facilita para a gente conseguir mandar uma mensagem. Eu percebo também que, por causa da pandemia, os clientes ficaram menos retraídos e quando a gente pergunta, pode passar o celular corporativo, por exemplo? O cliente já passa com mais tranquilidade. Eu posso mandar um WhatsApp para manter contato com você? Eu acho que isso soa um pouco mais natural para o cliente no dia de hoje. Então, o WhatsApp é, sim, uma ferramenta que a gente usa no dia a dia, o tempo todo. Por exemplo, aqui na Panorama a gente utiliza bastante CRM. Acho que talvez a gente fale sobre isso ao longo do tempo. E hoje o CRM que a gente usa, ele conversa com o WhatsApp. Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta que conversa com outras ferramentas do seu dia a dia do trabalho hoje. Né? Não só o CRM, mas outras ferramentas, né, que existem disponíveis no mercado. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que eu acredito que veio para ficar mesmo. O WhatsApp Business, eu não sei agora quanto tempo faz que ele lançou, mas já faz um tempinho que a gente tem o Business. A gente usa muito, faz muita diferença para o nosso trabalho do dia a dia. Assim, falando de empresas diferentes, não só na Panorama, eu tenho muito acesso a pessoas que são da área comercial, todo mundo usa o tempo todo. A gente precisa hoje de ter a conta particular, a conta secundária que é do business, para poder ter esse acesso aí ao cliente e veio para ficar mesmo. A gente vai continuar usando, porque aproxima a gente um pouco das relações aí com o cliente. Você citou o CRM, né? Eu gostaria que você me explicasse como é que funciona o CRM na prática, né? Do que se trata essa gestão de relacionamento com o cliente. Porque muitas pessoas que estão aqui, às vezes, não sabem o que é CRM. Você poderia explicar para a gente? Posso sim. Então, o CRM é um sistema, né? Um sistema de gestão voltado para a parte de vendas, onde você imputa nele, coloca dentro dele dados do seu cliente. Então, vou fazer uma analogia aqui, tá? Então, a gente tem a Ipanema, que você falou que é um cliente que está aqui passou aqui na live com a gente, ou está aqui acompanhando com a gente. Então, a Ipanema é um cliente da Take e você tem um sistema e você coloca todos os dados da Ipanema. Nome, telefone, e-mail, as pessoas de contato. Aí você faz uma venda para a Ipanema, por exemplo, você coloca esse registro do que você vendeu, quanto vendeu. Se você faz um novo orçamento para a Ipanema, você coloca dentro do seu funil de vendas esse novo orçamento para você lembrar de acompanhar o cliente. A função do CRM, de uma forma mais ampla, é dar ao vendedor ou ao empresário, empreendedor, né, mais liberdade para ter todas as informações do cliente centralizadas num lugar só, para que isso não dependa só de uma planilha, para que isso não dependa só da sua memória, porque a memória falha, né? A planilha você pode excluir sem querer. O sistema, normalmente os sistemas hoje são em nuvem, né? A maioria você paga um valor mensal dos CRMs aí da vida e você tem acesso facilmente às informações. Então, se eu pudesse dar uma dica, se você for um empresário individual, for só você, ou se você for um vendedor que você é individual, vende como autônomo, se você for uma empresa, CRM é necessário para você conseguir fazer a gestão dos seus clientes. Quanto mais organizado estão as informações dos seus clientes, as cotações que você recebeu, um cliente que você quer desenvolver, quanto mais organizado tá essas informações dentro de um sistema, melhor para você conseguir ter todas as informações e acompanhar a sua evolução dentro do seu negócio.
Então, o CRM é uma ferramenta que todo vendedor assim, deve usar no seu dia a dia. Até a gente está trabalhando em alguns e-books aqui interno, e uma das coisas, uma das pautas do nosso e-book é justamente falando sobre isso. Falando o quanto o CRM faz com que você tenha mais resultado. Tem alguns CRMs famosos do Brasil que diz que você consegue aumentar suas vendas de 20 a 30% por estar mais organizado, né? Por estar com tudo na palma da sua mão. Existe um sisteminha do CRM que chama funil de vendas, né? E o funil de vendas é para você conseguir visualizar quais clientes estão cotando comigo, esses 3. Quais clientes eu já mandei orçamento, esses 4. Quais clientes eu já estou negociando, esses. Então, isso te dá mais qualidade para conseguir fazer as tratativas corretas aí com o cliente. E tem CRMs, para quem não tem, de repente, na empresa ainda, já existem CRMs gratuitos por quantidade. Eu acho que o Agendor, por exemplo, que é um CRM aleatório, por exemplo, que existe na internet, é um CRM que você pode usar de graça, se você não tem. Que você pode usar para até 3 usuários de graça, que já te dá uma noção de organização. Depois disso, você precisaria pagar, mas tem muitos no mercado e muitos muito bons, tá? Que faz muita diferença para o dia a dia de um profissional nos tempos de hoje. Mas você tem razão, todos nós precisamos de planejamento. A gente trabalha com planejamento, porque eu, falando por mim, se eu não trabalho com planejamento, eu não consigo produzir tanto quanto um planejamento. Porque eu já vou saber numa planilha, num sistema, a tarefa do meu dia, eu posso planejar a minha semana. Porque a gente guardar tudo na cabeça, a gente fica louco. Porque hoje nós somos profissionais multitarefas, né, Cris? Não sei vocês aí, mas nossa, às vezes não dá para guardar tudo na cabeça. Não tem aquela caixinha, aquela gavetinha que a gente vai pondo as coisas, né? Eu parei de te enxergar aqui. Voltou. Tá me vendo? Não, Caiu? tô vendo, mas não foi a tela do computador, do celular que deu uma apagada aqui, mas voltou. Mas eu quero complementar o que você disse, nós somos multitarefas mesmo. Eu tenho o hábito, até foi o meu último gestor, penúltimo gestor que me dava essa dica. Eu vou iniciar o dia, pego papel e caneta, faço uma listinha de tudo aquilo que eu vou fazer ao longo do meu dia, para que eu consiga ter qualidade aí e efetividade nas coisas que eu tô para fazer. Porque senão as coisas passam batido. Você começa o dia só trabalhando, quando você vê coisas que eram importantes no seu dia, você não executou. E é isso que o CRM faz para quem é de vendas. Não te deixar esquecer de um processo, de um cliente, de um orçamento, de uma oportunidade, de um prazo combinado com o cliente. Quando você fala para o cliente que você vai ligar na terça, você liga na terça. Então, você não pode ligar na quarta. Né? E o CRM te dá essa flexibilidade de você lembrar de acompanhar cada processo. Porque hoje, uma empresa igual a gente que faz prospecção, cada pessoa do meu time, por exemplo, liga para 200, 180 a 200 pessoas por semana. Como que você vai lembrar? Com quem que eu tenho que retornar? Para quem que eu vou falar? Não tem como lembrar, né? Então, esse planejamento na função é extremamente importante. Cris, como é que vocês fazem essa organização de prospecção? Por exemplo, como é que vocês se tornam um diferencial? Como é que vocês mantêm a relação com o cliente sem, por exemplo, incomodá-lo? Porque às vezes a gente recebe tantas mensagens de, por exemplo, lista de transmissão, que você leva xingo, às vezes, de tanta coisa que você manda lá e acaba enchendo o saco do cliente. Como é que vocês fazem isso? Bacana a sua pergunta, tá? A gente toma muito cuidado, nós atuamos especificamente no B2B, que atuando com empresas que vendem para outras empresas. Então, primeiro, a gente tem o cuidado de ter uma linguagem muito corporativa quando a gente fala com o nosso cliente. Eu não tenho nenhum preconceito com quem atua com telemarketing, é uma profissão muito bonita. Mas o nosso trabalho não é nem parecido com o telemarketing, é um trabalho que usa inicialmente já uma postura bem corporativa aí com o cliente, uma linguagem que é bacana, que transmita para o cliente essa credibilidade que a Panorama tem. Eu utilizo de um sistema, a gente tem um sistema de leads, né? A gente tem uma empresa parceira que a gente
adquiriu deles um sistema que é de gestão de lead especificamente. E ele calcula para mim todas a quantidade de clientes que a gente vai ligar por dia, minuto a minuto. Ele calcula o tempo, por exemplo, de inserção. Quando chega um lead para mim, o tempo que eu demorei para fazer um primeiro atendimento. Eu programo nele a data e horário exato que eu preciso retornar para o meu cliente. Ele me manda um lembrete, inclusive, no meu celular, da hora de ligar para esse cliente. Então, o que a gente faz hoje, além de ter um perfil extremamente formal, formal entre aspas, né? Depende de quem a gente está falando do outro lado, né? Sim. Além do perfil, da forma de falar com o cliente, a gente usa muito da tecnologia e é uma coisa que é fundamental na tratativa com o cliente. A gente tem que pedir a permissão para o cliente para conversar, né? Como eu comentei, a gente não faz um trabalho de telemarketing que a gente já começa falando, porque o telemarketing ele é assim, né? Para ele te captar como cliente, você falou alô, ele já está falando tudo o que ele precisa falar. Tudo bem, é o formato de trabalhar. Na prospecção de clientes, não é assim. A gente se apresenta, fala de onde veio, o que a gente está fazendo, pergunta se tem um tempo para conversar. Ah, eu não posso agora. Que horas que a gente pode falar? O assunto é tal, né? Então, a gente pede essa permissão para o cliente para que ele pare para escutar. Então, por isso que tem esse diferencial da prospecção, porque você não desembesta a falar para o cliente. Você fala para ele que você tem um assunto importante, que é interessante para ele, que você vai agregar conteúdo para esse cliente. Então, assim a gente consegue fazer as prospecções com qualidade, sabe? A gente fala com domínio de causa, a gente tem uma postura adequada e a gente tem o apoio aí da tecnologia para nos dar escala na hora de fazer ligação e contato com os clientes. Para vocês terem, né, esse relacionamento, eu acho que é bom enfatizar, antes de eu te fazer a próxima pergunta, enfatizar a importância da comunicação, né? Porque comunicação é tudo. Comunicação é, como o meu professor disse em assessoria de imprensa, é o que o outro entende. Porque se o outro não entende, você não consegue se comunicar. Então, Cris, para você fazer uma prospecção, que é o primeiro passo, a prospecção e posteriormente a venda, né? Isso, basta você ser apenas comunicativo? Basta você ser apenas um profissional comunicativo para você ser bom em vendas? Não, eu vou falar um exemplo pessoal, tá? Hoje eu não sou mais, mas quando iniciei em vendas eu era bem introspecta. Eu era bem fechada na forma de falar, eu falava baixo. Não tinha facilidade de comunicação nenhuma, não tinha nenhuma facilidade de comunicação. Eu tinha medo de falar com o cliente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente conseguir ter uma boa comunicação com o cliente, primeiro é você ter domínio do assunto. Esse é o primeiro ponto. Você saber do que você está falando. E aí precisa ficar evidente que a mensagem precisa chegar clara para o outro lado, né? Então, assim, não adianta você achar que você está falando certo, mas o seu discurso não está preparado. Acho que alguém perguntou por aqui sobre algum método de prospecção. Acho que foi o Beto. O Beto, isso. Eu vou aproveitar para complementar dar essa resposta falando desse ponto. Claro. Quando a gente recebe um cliente aqui na Panorama, a gente faz todo um processo com o cliente. A gente faz a definição do índice do perfil do cliente, que é para a gente definir qual que é o perfil de cliente adequado para aquilo que você vende, né? E aí, uma das coisas que a gente alinha com o cliente, depois o meu atendente treina, é justamente o script de referência. O que é o script de referência? É quando a gente define um texto, igual você está fazendo aqui comigo, possivelmente antes da gente fazer o bate-papo, você deve ter definido uma pauta de coisas que a gente iria falar para que não fosse uma conversa avulsa, para que a gente tivesse uma referência. O vendedor, ou a pessoa que vai fazer a prospecção, seja vendedor ou não, seja o empresário, antes de falar com o cliente, antes do processo de abordagem, ele precisa se preparar. O que eu vou falar com o cliente, né? Então, ele fazer aquele que a gente chama de script de referência para você ter um norte de qual é o caminho que eu vou falar com a pessoa. Eu vou ligar pelo telefone, vou falar oi, depois do oi, o que vem, né? Então, a gente tem essa referência do
por que eu vou falar com o cliente? Qual que é o motivo da ligação? Qual que é o motivo do meu contato? Qual que é o motivo dessa abordagem? Então, eu desenho um script de referência para a gente iniciar os contatos. É óbvio que quanto mais você vai falando com outros clientes, isso vai ficando mais natural. Não é bacana que seja uma coisa engessada, é um script de referência, né? Para você ter um norte de como fazer os primeiros contatos. Depois isso vai fluindo quase que naturalmente. Para vocês, eu vou dar um exemplo na Take, né? A gente, e no jornalismo também, né? Eu mesma fiz uma pauta, estou com a pauta aberta aqui no meu computador, sobre o que eu ia falar com você. Coloquei algumas perguntas, o tema, para poder me dar um norte, né? E não deixar, às vezes, a pessoa que está em casa perdida sobre o assunto. Mas a gente, quando a gente quer saber de alguém ou de alguma coisa, a gente faz um briefing, né? Que a gente chama... na Take, a gente chama de briefing, eu chamo de pauta no jornalismo. E a gente faz uma pauta, a gente estuda, e aquelas perguntas que eu mandei para você foi exatamente sobre isso, para eu entender mais sobre o teu universo, para eu poder conversar com você, senão não rola, né? Então, como é que você faz isso? Você falou que tem essa equipe, né? Essa equipe precisa se pautar, mas como é que isso acontece? Vamos dizer assim, como é que isso acontece de acordo com a necessidade do teu cliente? Como é que acontece isso, Cris? Tá. Quando eu faço... Vou dar um exemplo, tá? Iniciou um cliente qualquer comigo. A Take, por exemplo, contratou aqui a Panorama para prospectar clientes com ela. Antes da gente iniciar a prospecção de clientes, a gente vai definir junto o perfil ideal do cliente, que a gente chama de ICP, e eu vou definir uma série de coisas. Qual que é o segmento do cliente? Qual que é o raio de atuação que você quer que a gente abranja? Quem que são as pessoas responsáveis dentro de uma empresa que a gente busca para fazer a prospecção para você? Qual que é o produto que você vende? Quem são os seus concorrentes? Então, primeiro eu preencho isso. Aí eu defino com ele esse script de referência quando eu vou captar. E aí também defino no próximo passo, que eu também chamo de briefing. Eu defino com o meu cliente quais perguntas eu preciso responder, levantar com o meu cliente, com o cliente que a gente prospectar, para que ele possa fazer a reunião de apresentação do serviço dele, né? Então, quando eu falar com o cliente, eu vou falar com o cliente da Take para oferecer os serviços de vocês, por exemplo, tá? Serviços de vídeos, por exemplo, que eu sei que é uma coisa que vocês fazem para empresas. E aí eu vou definir com a Take, então quando for cliente que tiver interesse na parte de vídeo, você precisa perguntar, Cris, eu não sei perguntas referentes a isso, mas eu vou dar 3 exemplos aleatórios aqui que vem na minha cabeça. Eu Manda preciso bala. saber a área de filmagem, eu preciso saber quantos dias precisa para filmar aquilo, e eu preciso saber o objetivo do vídeo, qual a ideia que ele quer passar. Então, a gente faz essa definição aí com o cliente de quais são... Qual que é esse briefing que ele precisa que a gente traga para ele conseguir fazer uma reunião com qualidade. Não dá para você entrar numa reunião com o cliente, assim como não dá para você entrar aqui comigo sem informação, não tem como. Você chega rendido, né? Você chega sem nada para ter. Então, entender qual é a empresa, entender o que eles fazem. Igual quando você tem entrevista de emprego, cara, você vai numa entrevista de emprego, você não sabe nem quem é a empresa, né? Você precisa saber, ter uma referência, né, do que eles fazem, quais são os objetivos. Vocês que mexem com mídias sociais, né? Você vai entrar antes na mídia do cara para entender como que ele trabalha hoje, como que ele se vê, como que ele se posiciona hoje. Então, a gente também, quando... tem um cliente e a gente vai fazer uma reunião, a gente também prepara esse briefing para a gente ir para a reunião munido de informações, né? Para que a gente tenha uma conversa mais bacana, para que a conversa flua com mais qualidade. Sim. Falando um pouco de dificuldades, a gente encontra dificuldades no decorrer, né? E eu acho que existem clientes que são mais, vamos assim dizer, resistentes à inovação, Cris, porque agora não basta ser boca a boca, né? Não basta ter só o sobrinho na empresa, a gente precisa inovar, né? Precisa. E as empresas estão inovando, é como você disse, a empresa que não está no digital está fora. Tá. E foi interessante aquele exemplo que você me deu, Cris. Quando você procura por uma empresa e não vê um site, você já fica, vou procurar por outra, que tem um portfólio digital. Né? Como é que você vê esse cenário? Não, é muito isso, porque assim, você vai pedir uma pizza.
Hoje em dia a gente não tem mais, não é um folheto mais na sua casa. Você vai pedir uma pizza, você vai aonde? Você vai no Google, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você pesquisa lá, pizza Sorocaba, né? Você vai buscar referência de lugares e a primeira coisa que você vai ver se tem o cardápio já online, para você já ver as coisas. E eu tô falando de pizza. Agora imagina no mundo corporativo, se uma empresa não tem uma rede social, não tem um site, a gente não acha lá no Google onde é que ela tá, quais são as referências dela, né? Então, a empresa que não está posicionada no digital hoje é um passo atrás que ela está, né? Ela está um passo atrás das outras empresas. Você precisa estar posicionado no digital. Eu não sei dizer, eu não sou uma especialista nisso para dizer se dá para você começar aos poucos ou se você não pode começar aos poucos, então não vou nem me arriscar a falar, começa com uma coisinha porque eu não sei se isso é o melhor caminho. Mas o que eu garanto é que dá muita diferença, né? A gente iniciou com redes sociais, com site, com tudo que a gente tem direito e sabia fazer, a gente foi colocando, fazendo blog semanal com LinkedIn. Por quê? Porque o cliente precisa ver a sua cara, precisa ver do que você é capaz. Né? Hoje, quem disponibiliza curso na internet de coisas através do marketing digital, eu escuto muito eles falarem que no online você tem que disponibilizar 70% daquilo que você tem para oferecer no pago. Porque as pessoas têm que entender do que você é capaz. Então, eu acho que a internet é uma vitrine mesmo para que os clientes cheguem até a sua empresa e você não pode ficar fora. Sua empresa vai sumir. Alguma empresa que está na internet que é concorrente seu vai ser encontrada pelo cliente. Se alguém jogar lá no Google e não achar, quando colocar prospecção, se não achar panorama, vai achar alguém. Se eu não estiver posicionado lá, é alguém que vai pegar a oportunidade que poderia ser minha. Então, não enxergo que uma empresa consiga... não vou falar que as empresas vão fechar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, uma empresa ela precisa mesmo se posicionar no digital, ter alguém que faça isso para ela, contratar uma empresa parceira que consiga ter a visão daquilo que ela quer passar, porque a gente não sabe fazer tudo, né? Eu sei prospectar, mas não sou especialista em marketing. Então, assim... Quando você não sabe Sim. exatamente o caminho, eu contrato uma empresa parceira que consiga te dar, mostrar o know-how que a sua empresa tem, que consiga dar asas aí para o seu negócio. Então, eu enxergo que o digital é uma coisa necessária. O que antes, assim, a gente quase não ouvia falar muito do marketing nas empresas, e eu estou falando isso, sei lá, 10 anos atrás, porque eu realmente não ouvia falar, agora não está mais linkado ao tamanho da empresa. A empresa pequena tem que ter. Não é mais um luxo das empresas grandes, porque marketing tinha numa grande empresa, né? Multinacionais. Agora, marketing tem que ter numa empresa que tem 2 pessoas, né? Não dá para Sim. ter, não dá para não ter marketing, tem que ter e faz diferença para a evolução do seu negócio, para o crescimento, para a credibilidade, acho que principalmente para a credibilidade do seu negócio. Olha, é interessante você dizer isso. O Adriano, ele entrou agora há pouco na live, foi um dos meus entrevistados e ele é gestor de marketing. E ele fez uma reflexão, não sei se você conhece o Adriano Avelino, ele fez uma reflexão muito importante quando eu entrevistei ele. Ele disse o seguinte, Cris, ele disse que o marketing digital não era perfil do brasileiro, porque o brasileiro não investe em marketing digital para se beneficiar financeiramente. E a gente, com essa pandemia, Cris, a gente evoluiu, a gente teve que evoluir, tipo, 5 anos em um. A gente é obrigada a fazer isso. Isso não é mais um diferencial. Não. Pode falar. Não, eu ia falar que eu tenho essa sensação aqui na Panorama. Eu não consigo enxergar como a gente se posicionaria se a gente não tivesse no digital. Eu não consigo imaginar a gente criando a empresa sem se posicionar na internet. Não consigo enxergar como a gente sobreviveria. E eu acho que essa visão só veio pra gente, sendo totalmente transparente, por causa da pandemia. Eu não conseguia enxergar que tinha um outro caminho que traria tanto benefício para a empresa quanto se posicionar na internet de alguma forma, ser visto, fazer postagem, fazer live, ter o seu site, enfim, todas as ferramentas que você puder pegar. E eu acho que, de fato, a pandemia deu uma potencializada em 1000%. E a gente teve que fazer
E assim, isso vai para todos os negócios. Um cara do restaurante que vendia lá só no bairro dele, de repente ele se colocou no iFood, se criou um Facebook, criou um não sei o quê. Tem que fazer, né? Porque senão daqui a pouco vai perdendo oportunidade de venda e oportunidade de fazer o seu negócio crescer. Sim, para você, quais são os maiores desafios, Cris, na hora de uma prospecção, por exemplo? Desafios na hora da prospecção. Eu acho que tem que ter. A gente está adaptado a essa questão da gente ter que achar o cliente em vários lugares, mas isso é um desafio. Porque você tenta no telefone, depois você tenta no LinkedIn, depois você tenta no e-mail, depois você tenta no WhatsApp. Então, é um desafio, porque o que às vezes você tinha antes que ligar uma vez, ou ir só na empresa uma vez só para você achar e falar com o cara, agora a gente faz, nosso carrinho tem que ir são mais idas para conseguir chegar no objetivo final. Né? Eu acho que, inclusive, é um dos motivos para os clientes se identificarem um pouco com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, ele dá muito trabalho para as empresas, né? Se o próprio cliente tiver que fazer esse processo de prospectar, demanda tempo, né? E o fato da gente ter uma equipe especializada, isso já está na nossa variável. A gente sabe que demanda tempo, a gente tem ferramenta para se apoiar nisso, né? Mas eu acho que hoje esse é o maior desafio, que a gente precisa gastar mais tempo para chegar no mesmo objetivo, né? Mas eu acho que assim, o mercado vai alterando. Hoje foi a pandemia, infelizmente. Daqui 2 anos, alguma outra mudança vai vir. Mas o importante é você estar atento para você conseguir sempre se adaptar e estar dentro do mercado. Uma pergunta antes da gente finalizar, é uma pergunta mais pessoal, assim, uma opinião sua. Muita coisa mudou, né, em questão de 1 ano, mas como é que você se vê, Cris? Você me disse que era uma pessoa que não era tão comunicativa porque era tímida, mas hoje você é muito comunicativa, mudou muito para você. Mas como é que você vê a Cris no início e como é que você vê a Cris agora? Me dá esse feedback. Agora você me levou para uma reflexão aqui, tá? Como que eu vejo a Cris do passado e de agora? Eu acho que tem uma coisa que não mudou, e aí é por isso que eu consigo enxergar o meu avanço na vida profissional, tá? Eu não desistia de fazer as coisas que eu não conseguia. Tem um episódio que eu sempre conto para todas as pessoas que são próximas de mim, então se alguém estiver assistindo já souber, gente, escuta de novo. Quando eu fazia faculdade, eu me coloquei para. Tinha as apresentações, né? Apresentação de trabalho, um monte de apresentação de trabalho na faculdade, você deve estar cansada de saber, ainda mais você que é da área de comunicação. E eu era muito ruim nisso, eu era muito ruim de ter que falar, de ter que me comunicar. Como eu era muito ruim, eu falei, daqui até o final da faculdade, eu tô pagando a faculdade, eu vou em todas as apresentações. Eu quero saber se você é bom, se você é ruim, eu vou fazer todas as apresentações. E eu fiz realmente todas as apresentações. No começo eu tinha aquele papelzinho na mão que a mão fazia assim, sabe? Que sua mão até treme, você não consegue. Era assim no começo. Mas ao longo do tempo eu fui conseguindo me desenvolver. Então eu acho que o que me fez evoluir foi o fato de entender que se você for persistente, você chega em qualquer lugar. Então, a Cris de antes é uma pessoa que ainda não tinha acesso a alguns conhecimentos, talvez não tinha nem conhecimento do potencial, do quanto poderia se desenvolver. E a Cris de hoje é uma pessoa que já tem orgulho da jornada que traçou até aqui, mas que tem muita vontade de muita, muita, muita coisa. Eu enxergo a Panorama uma empresa grande, eu enxergo a Panorama dando orgulho para muitos clientes, porque o nosso trabalho é fazer o nosso cliente feliz, tendo mais clientes dentro de casa, né? Então eu enxergo muito mais coisas, mas eu acho que o fato de você colocar para dentro de si que você tem capacidade, que você consegue se desenvolver, que você, independente da situação, é muito difícil para mim. Beleza, é difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo. Então, se você se empenhar, você consegue. É difícil prospectar. Vamos tentar, que você consegue. É difícil fazer o trabalho. Para mim, o trabalho da Tate é super difícil. Mas não é impossível. Se você tiver bons profissionais, pessoa certa do seu lado, se você tiver força de vontade, você alcança. Então, eu acho que eu sou satisfeita de ter essa
visão aberta hoje, essa mente ampla, e eu sei que isso é fruto do meu próprio esforço, de querer me autodesenvolver, de querer chegar longe. Assim. Tem até alguém cuidando aqui do meu Instagram que colocou aqui da metodologia da Panorama, que é a nossa metodologia PAN de prospectar, argumentar e negociar. Isso é, de fato, o que rege o nosso negócio e é o que eu espero que faça a gente avançar aí a curto e a longo prazo. Sim, persistir, resistir. E resiliência é uma palavra que rege a minha vida. Assim. Nem me fale. Isso tem que ser assim, na verdade, para nós brasileiros, tem sido uma palavra que tem conduzido, acho que todos os empresários, mães e pais de família, né? E, assim, é bacana a gente ter a oportunidade de ter um bate-papo como esse, para todo mundo ver que tá todo mundo no mesmo barco e que a gente não pode desistir mesmo independente da situação, né? Então, se está precisando evoluir de alguma forma no marketing da sua empresa, bora fazer. Tem que colocar as coisas para trabalhar. Está precisando prospectar mais? Vamos fazer que a gente consegue que isso, de alguma forma, vai trazer resultado. A gente é resiliente, a gente consegue se reestabelecer. Sim, vamos que vamos. Cris, muito obrigada. A gente passou um pouquinho do tempo, mas foi muito bom. Acho que deu para aprender bastante, deu aí para dar uma reflexão final. Eu sempre gosto da gente trazer uma reflexão de si próprio, porque quando a gente fala da gente, a gente reconhece muita coisa, né? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente fica, meu Deus, sei lá, a única certeza é que a gente erra, mas a gente precisa ver também as nossas qualidades, né? Então, fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Oi? Aliás, eu que te convidei. Eu adorei mesmo, assim, eu que quero agradecer o convite de vocês, assim, já falei, né, no início, carinho especial pela Take, eu acho que me identifiquei com a forma de vocês de fazer negócio, né, de enxergar o cliente, eu acho que é muito parecido com a forma da Panorama de enxergar o cliente, de enxergar os clientes. Isso faz com que a gente tenha vários empresários, várias empresas aí, de alguma forma unida, trazendo benefícios aí para o mercado de uma forma geral. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, eu adorei. Obrigada a você, Cris, e muito obrigada aí pela aula, viu? Muito bom mesmo. Eu adorei. Parabéns pelo trabalho. Desejo sucesso aí para Panorama, viu? Então, obrigada. Obrigada, gente. É isso aí. Pelo carinho, pelas perguntas, pelas mensagens. Obrigada, gente, para todo mundo que participou. E quinta-feira estamos de volta com o Celso. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de risco e assessoria de imprensa. Cris, boa noite a todo mundo que está em casa. Boa noite. Obrigada. E até quinta-feira. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.